você, seja muito bem-vindo ao Agrofag deste domingo. Aqui você fica sabendo das notícias do setor rural do Oeste Paranaense, com informação de qualidade. Bom dia, professor Celso, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Antonella, bom dia a todos que nos acompanham, um bom programa. Vamos conferir os destaques dessa edição. Encurtamento das espigas pode afetar a produção do milho. Conversamos com um especialista para saber as causas desse problema. A ovinocultura cresce cada vez mais no Brasil por conta da rentabilidade da carne e pelo mercado em expansão. O Paraná é o 7º maior produtor do país. Ela pode ser consumida crua ou cozida. Acompanhe a feijoada e também o suco verde. Você vai saber mais sobre a couve-folha. Já começaram os preparativos para o costelão da tradicional Festa do Trabalhador de Cascavel. As suculentas enchem os olhos de quem as cultivam. Fomos até um viveiro em Nova Aurora para conhecer várias espécies delas. E tem também um bate-papo com o Geraldo Rodrigues, diretamente de Goiânia, sobre a Love Orgânicos, plataforma que viralizou nas redes sociais. Então agora pega aquele cafezinho e acompanhe o Agrofag que está só começando. Um vídeo que circulou essa semana nas redes sociais chamou a atenção da nossa equipe de agrônomos. As imagens mostram uma lavoura de milho no interior da Bahia com a produção prejudicada por conta do encurtamento das espigas. Veja só. Olá pessoal, eu sou o André da André Aguirre Consultoria, estamos na lavoura em Formosa do Rio Preto, na Bahia, certo? Para mostrar um problema que aconteceu com aplicações tardias de fungicida próxima à floração, tá? Essa aqui é a síndrome do encurtamento de espigas. Normalmente carboxamidas com tempo estressado, né? Com um problema de falta de luz e etc. Então o que acontece? Há um encurtamento da espiga, ela não fica tampinha, parecendo uma latinha de cerveja, tá? Ou espiga presa, também chamada no linguajar americano, tá bom? Então, esse é um problema, não tem o que fazer. O que tem que evitar é esses produtos à base dessas carboxamidas aplicadas pré-floração, onde tem um maior desequilíbrio hormonal dentro da planta para produzir a espiga e pólen. Então, evite essa época se você não tem condição de prever como é que vai ser o clima, tá? Use moléculas mais antigas, comprovadamente eficientes para o controle de doenças. Apesar dessa não ser uma situação muito comum aqui na nossa região, conversamos com um especialista para saber as causas desse problema. Hoje nós viemos até uma lavoura de milho safrinha para conversar sobre uma situação que pode prejudicar muito o potencial produtivo das lavouras, que é o caso da espiga presa ou então espiga latinha de cerveja, como é popularmente conhecida. E por isso hoje nós vamos conversar sobre essa situação com o engenheiro agrônomo Fernando Zanata. Fernando, essa situação ocorre por um problema que não envolve uma doença ou uma praga, né? Exatamente, Antonella. Envolve a aplicação de um produto associado ao fungicida ou o fungicida ter esse produto junto, né? Que seria, no caso, um adjuvante não iônico. E qual é o histórico dessa situação? Como é que a gente pode identificar ela no campo? O histórico, o primeiro relato foi observado na década de 80 nos Estados Unidos, né? Em algumas lavouras. Depois, a partir aí, meados de 2000, foi observado em mais lavouras nos Estados Unidos e, a princípio, alguns pesquisadores associaram isso era o problema de estresse hídrico ou algum estresse que a planta tivesse passado. Mais precisamente, ali, 2007 e 2008, ocorreu em várias lavouras, daí houve outra pesquisa para tentar elucidar esse problema e observaram que associaram a primeiro momento que era a aplicação de fungicida. Mas detalhando mais esse problema, os pesquisadores chegaram que era a aplicação do fungicida associado a um adjuvante não iônico. Aqui no Brasil foi observado na safrinha 2018, quando ocorreu um estresse hídrico na fase de desenvolvimento da cultura do milho na safrinha, e principalmente quando está associado à aplicação de um fungicida, né, com a sua formulação tinha um adjuvante não iônico. E essa aplicação do fungicida, ela foi feita em uma das fases iniciais. Como é que aconteceu isso para que houvesse todo esse prejuízo mesmo para a formação da espiga? O produtor tem que cuidar, a aplicação do fungicida associado ao adjuvante não iônico na fase crítica, seria no desenvolvimento da cultura, na fase vegetativa, que é em V8, quando a planta está desenvolvendo a espiga.
até o pré-florescimento, né? A aplicação com fungicida associado com adjuvante não iônico vai proporcionar esse fenômeno aí chamado de espiga presa, né? Que a espiga presa nada mais que é uma espiga curta com pouca formação de grãos, seria um sintoma mais brando. Num sintoma mais pesado, digamos assim, mais grave, seria a formação de uma espiga sem o grão, totalmente estéril. Em relação às folhas também, a gente consegue perceber algum desses sintomas? Depois que a espiga forma essa espiga presa, né, essa espiga curta, né, a planta, tu vai observar que a planta na parte superior da planta pode observar uma coloração diferenciada na folha, um pouco mais arroxada, porque a planta vai fazer fotossíntese, a produção de fotossíntese, e não tem onde levar essa demanda, né, que seria a espiga, né? Então começa a ocorrer um acúmulo de fótons assimilados, e esse acúmulo de fótons assimilados vai levar à formação de fitoalexinas, né, que dá esse aspecto mais arroxado à folha, né? Fernando, a gente agradece a você pelas explicações. Então ficam aí as indicações do engenheiro agrônomo Fernando Zanata em relação às espigas presas, ou também conhecidas como espigas latinha de cerveja. Professor Celso, essa é uma situação pontual, mas que pode trazer grandes danos na lavoura, né? Essa é uma questão que o agricultor tem que tomar muito cuidado, porque na hora da aplicação de alguns produtos químicos, o florescimento é uma parte muito importante da fase reprodutiva da planta. Então, antes do florescimento, durante o florescimento, algumas combinações químicas podem afetar o desenvolvimento ou a formação da espiga. Mas também existem outros fatores que podem agravar a falta de polinização, a má formação de grão na espiga, né? Fatores como estresse muito forte, estresse hídricos, né? Fatores como temperaturas extremas, altas e baixas, né? Vai afetar a polinização e a formação de grãos. Então a gente pode avaliar isso o seguinte: se existe uma certa simetria, é um determinado fator. Se for assimétrico, pode ser outro fator que está ocorrendo na formação de grãos. Então o agricultor tem que tomar cuidado na hora da aplicação, principalmente antes do florescimento e durante o florescimento, tomar muito cuidado com os produtos que ele está aplicando, que podem afetar a fisiologia da reprodução. A couve-folha é bastante popular por sua versatilidade. Ela pode ser consumida tanto crua quanto cozida, acompanhar a feijoada ou ainda aquele suco verde. Ela também tem fibras e ácido fólico, o que contribui com o sistema imune e pode até mesmo melhorar o humor. Quem traz mais detalhes sobre essa hortaliça é a Isa. Bom dia! Olá! Bom dia, Antoniela e professor Celso. A produção de hortaliças é uma atividade que apresenta destaque na economia e na agricultura brasileira. O cultivo das brássicas tem grande importância na olericultura, principalmente devido ao grande volume de produção, valor nutricional e rápido retorno econômico. Dentre elas, a couve-folha se destaca como uma das principais hortaliças produzidas no Brasil, com mais de 70 mil propriedades rurais cultivando couve e uma produção de aproximadamente 350 mil toneladas. E aqui na Fazenda Escola, essa alta produção não é diferente. A área cultivada pelos acadêmicos e estagiários do curso de agronomia é de aproximadamente 1000 plantas. E esse consumo de couve-folha tem aumentado devido às suas propriedades nutricionais e às diversas utilizações na culinária. Por ser uma das hortaliças mais populares no Brasil, é rica em carboidratos, proteínas, cálcio e ferro. E por isso, ela é consumida in natura, na forma de saladas e refogados, na sopa, na típica feijoada brasileira e nos sucos verdes, muito consumida pelos brasileiros. A produtividade média da couve é de 3 a 5 quilos de folhas por planta durante o ciclo da cultura, sendo uma atividade viável para a agricultura familiar. Não deixem de nos acompanhar no @agrofag. Nós nos vemos no próximo domingo e até lá! Agora vai aí um convite para você de dar água na boca. Está chegando a Festa do Trabalhador de Cascavel e com ela o costelão, que vai ser prato principal de muitas famílias no próximo domingo, dia 1º de maio. A festa, tradicional, é realizada pelo Seminário São José e se consolidou como o maior churrasco do Brasil. Na última edição, em 2019, foram assadas 17 toneladas de carne para cerca de 20 mil pessoas. Após 2 anos sem a realização da festa de forma presencial por conta da pandemia, a celebração está de volta. A
nossa equipe conversou com o padre Jorge Lindner, que coordena a preparação dessa festa típica. Confira. De virtude da pandemia, há 2 anos nós não realizamos a festa. Neste ano a festa cai num domingo, então para nós é melhor ainda, porque quando cai em dia de semana, as pessoas costumam prolongar o feriado e sair da cidade. Quando cai no domingo, o povo permanece na cidade e pode desfrutar dessa grandiosa festa, né, que vai contar, a nossa expectativa é de cerca de 25 mil pessoas que passarão durante todos os dias, do dia 30 de abril com a tradicional buchada e no dia 1º de maio com o almoço de costelão. E as opções para as famílias que vão estar aqui no dia, quais são? A opção é o costelão inteiro, que serve cerca de 25 pessoas, tem de 18 a 20 quilos e custa R$ 800. Nós temos também o churrasco menor, com cerca de 3 quilos, serve 4 pessoas mais ou menos, está custando R$ 140. Nós temos também a opção do buffet com costelão, né? Para aquela pessoa que quer comer da carne do costelão, mas não quer comprar um costelão inteiro, a pessoa pode entrar no buffet com costelão por R$ 50 e comer do costelão, incluindo os demais acompanhamentos. Veja, neste caso, os acompanhamentos são inclusos. Nos outros casos, como por exemplo o costelão e a costelinha, que são comprados para serem consumidos em casa ou aqui fora, no bosque, os acompanhamentos devem ser comprados separadamente. Não é? E temos também a opção da buchada, na véspera do Dia do Trabalhador, dia 30 de abril, tradicional buchada, que pode ser levada para casa numa marmita de 800 gramas ou consumida no local. E essa é uma festa que, além de ser muito saborosa, né, padre, ela reúne também uma questão do voluntariado, que são mais de 1.000 pessoas contribuindo. Essa parte é muito bacana da gente ressaltar também. Com certeza, são cerca de 1.200 cucas que são produzidas por 5 paróquias diferentes, envolvem muita gente na produção, tem 1 tonelada de mandioca, depois tem maionese, saladas e todas as 16 toneladas de carne, que são assadas no dia, 2 toneladas de buchada que são preparadas na véspera. É muita gente envolvida na organização da infraestrutura, né, da estrutura do seminário, na preparação dessa festa para que ela aconteça da melhor forma possível. Essa semana, o ataque a um cavalo deixou os moradores de Cascavel assustados. A situação ocorreu no bairro Lago Azul. E, de acordo com o médico veterinário que prestou atendimento, as lesões encontradas na região do pescoço e da face do animal indicam que pode ter sido uma onça. O animal foi encaminhado ao Hospital Veterinário do Centro FAG e a nossa equipe conversou com os profissionais responsáveis pelos cuidados dele. Recentemente, Cascavel registrou um ataque de onça. A vítima foi esse cavalo aqui. Toda a situação aconteceu lá no bairro Lago Azul e agora o animal se recupera aqui no Hospital Veterinário da FAG. Quem conversa conosco agora é o Rodrigo Neca, que é médico veterinário e gerente de vida silvestre e bem-estar animal lá na Prefeitura de Cascavel. Rodrigo, como que se pôde confirmar que realmente se tratava de um ataque de onça? Na verdade, nós recebemos, né, uma ligação na noite de sábado, né, relatando que foi vista uma onça em cima de um cavalo. E nisso, os populares ali da região do Lago Azul logo, né, ligaram as luzes, fizeram barulho e viram esse animal se retirando, né, de cima do cavalo. No domingo, quando a nossa equipe foi atender esse animal, né, pelas lesões encontradas, né, até mesmo pelo comportamento que o animal demonstrou durante esse ataque, realmente tudo indica que foi, né, um ataque de um grande felino. E na nossa região nós temos, né, onça parda, onça pintada. Mas, né, na segunda-feira já foi até rodado um vídeo de uma onça parda transitando, né, a cerca ali de 1.000 metros da onde foi ocorrido esse ataque. Então realmente tudo indica que foi um ataque de onça parda. E, Rodrigo, é comum um animal desse porte ser atacado por uma onça? Não é uma presa comum no caso de uma onça parda, mas tudo, né, depende de fatores ambientais, né? O animal ele vai identificar o indivíduo que está mais vulnerável. O animal estava dentro de uma área cercada, amarrado, num palanque, até esse animal ele arrebentou, ele arrancou fora esse palanque, então ele ficou bastante assustado, né, com bastante medo. E também pelo fato de ali, embora é uma área hoje considerada urbana, né, ali o Lago Azul, poucos metros existem corredores de biodiversidade, onde os animais silvestres utilizam realmente de trânsito entre as áreas de reserva. Então não é incomum que em uma dessas vezes esses animais eles podem desviar o caminho e acontecer, né, como aconteceu com o cavalo, né, ou ataque a algum outro animal, como ovinos, caprinos ou cães mesmo.
E qual que é o estado de saúde desse cavalo aqui? Como que nós podemos descrever? Ele possui escoriações superficiais, né? Foi realizado um exame clínico completo, né? Esse animal está sendo medicado com antibiótico, anti-inflamatório, analgésicos e realizada a limpeza diária, né, das feridas. Por se tratar de áreas que impossibilitam a sutura, né, a gente chama essa cicatrização, né, por segunda intenção. Então ela é um pouquinho mais longa, mas com o passar do tempo isso, né, não trará nenhum dano maior. A primeira coisa, né, a gente sempre fala, né, tem que manter a calma, embora muitas vezes nessas situações não seja possível. Os animais, eles não têm o costume de atacar seres humanos, mas é claro, você tem que ter um cuidado ao andar em regiões de mata, principalmente ao entardecer, né, madrugada, sempre utilizar, né, pelo menos uma lanterna, porque caso esse animal ele visualizar o ser humano, ele vai procurar se afastar. O que nunca deve ser feito é tentar um contato direto, né? Ou caso realmente presenciar um ataque de uma onça em algum outro animal, tentar retirar esse animal, tá? E aí sim pode ter algumas consequências. E também entender, né, que esse é um animal, no caso as onças, os felídeos neotropicais, eles são animais ameaçados ou vulneráveis à extinção de alguma maneira. Então nós também temos, né, que preservar e cuidar desses animais, mas tentar fazer isso de forma, né, equilibrada, né, entre tanto, né, a área, né, na vida silvestre e a área urbana. Muito obrigado, agradeço a sua participação aqui no Agrofag. Rodrigo, Celso, Antoniela, é com vocês. Quem não conhece uma plantinha dessas aqui? Esse é apenas um tipo de suculenta que atrai os apaixonados por floricultura e até mesmo aqueles que não têm experiência, mas que se aventuram em ser pai ou mãe de planta. Hoje você vai conhecer um local repleto delas. São diversas cores, formas, tamanhos e até essências. Algumas têm flores, outras espinhos. Algumas os dois. Tem aquelas de nomes bem curiosos, como a rabo de dragão, rabo de macaco, orelha de Shrek, colar de pérolas e a echeveria. Estamos falando das suculentas. Na internet, elas são destaques e caíram no gosto da população. Foi esse um dos fatores que levou a Cauane a construir esse belo viveiro. Ela cresceu aqui no sítio da família, em contato com as plantas, e teve a ideia de transformar a antiga leitaria do local em um negócio. Por ser cheia de energia e vontade de fazer as coisas, eu sempre fui muito criativa aqui no sítio com os meus pais. Então eu sempre tive essa encontro com as plantas, sabe? Esse contato com a natureza. A minha mãe sempre gostou muito de jardim, então eu já tinha isso comigo. E no momento de pandemia que eu fiquei em casa, não só de ficar no celular em casa parada, eu comecei a fazer alguns arranjos, postar, e o pessoal começou a gostar e pedir se eu vendia. E aí surgiu todo o processo de administração, inventar coisa nova, criar e vender. A Márcia, mãe da Cauane, revela que a dedicação está no DNA da família e o que não falta por aqui é a criatividade. A Cauane cresceu no meio da natureza e vivenciando tudo isso, e ela trouxe isso para a realidade dela, para o dia a dia dela, e herdou isso dos pais, com certeza. Essas aqui são as mudas mais indicadas para o plantio em jardins. Já essas, as pendentes, para quem mora em lugares com menos luminosidade. Já esses arranjos, a Cauane explica que exigem mais tempo e são feitos sob encomenda. As mudas, geralmente, eu vendo mais para clientes que têm um jardim grande, que sabem fazer um cultivo em canteiros e tudo mais. E elas são mais baratas para comprar, assim. E já os arranjos eu vendo mais para presente, para lembranças. Eu monto ele pronto, você não precisa estar mexendo nele, ele já vai pronto para você colocar em um cantinho na sua casa ou dar de presente para alguém. E daí assim varia muito o tipo, é só me pedir que eu faço do jeito que você quiser.
E as pendentes também, mais indicadas para quem mora em lugar com pouca luminosidade? Tem algumas pendentes que eu vendo muito para apartamento, como as folhagens, jiboia, etc. Nativas de regiões secas, esse grupo de plantas, caracterizado pelas folhas carnosas, exige alguns cuidados para se manterem assim. Algumas até alteram as suas cores conforme o recebimento de luz. Ela tem essa característica assim avermelhada quando está no sol e quando está estressada em questão de água, sabe? Ela é bem verdinha quando ela está bem nutrida, com bastante água. Mas aqui eu coloquei ela num fator de pouca água, num vaso apertado, no sol, para ela ficar com essa característica colorida, olha. Ela tá saudável e vende muito mais por conta da coloração mesmo. A quantidade de água adequada para cada variedade também é um ponto para se prestar atenção. No outono, no inverno, aí a gente diminui essa quantidade de água porque elas entram em dormência, então elas não absorvem tanta água assim. Então no inverno agora eu estou molhando de 15 em 15 dias. Mas de forma geral você pode cuidar dessa plantinha molhando lá uma vez na semana ou quando você lembrar. Quando você vê que ela está murchinha, vai lá e molha ela, ela vai recuperar tranquilo. Como vocês podem ver, são muitas variedades de suculenta. E o que varia também é o preço. Essa aqui comum, por exemplo, é cerca de R$ 3,00, mas essas aqui são consideradas de coleção e podem passar dos R$ 1.000. Objetos que faziam parte de um museu rural trazem ainda mais vida para o Rosa de Pedra, como esses aqui, que carregam histórias de geração. A gente gosta de história, de preservar tradições, preservar a cultura, principalmente a regional e a da família, é claro. Tenho itens, objetos antigos da minha tataravó, por exemplo. Eu tenho um vaso ali que virou um arranjo de flores, rodas de carroça, galão de leite. É itens que contam um pouco também a história, né, da propriedade. A gente já trabalhou com leite aqui, com vaca de leite, já trabalhamos com várias coisas e eu guardo tudo isso e preservo a história. O ditado "você colhe o que planta" se aplica muito bem para a Cauane, que tem recebido um retorno positivo dos clientes. Tem gente que visita o viveiro até mesmo como uma forma de terapia. Eu falo que as plantas, elas trazem uma sensação boa pra gente. Tem muita cliente minha que vem aqui e fala que aqui é o lugar de terapia, que eu sou a psicóloga delas junto com as plantas. Elas atraem assim, muita coisa boa, muita coisa mudou na minha vida depois que eu comecei a cuidar delas. São lindas, né, professor? E além disso, rentáveis para a Cauane. Com certeza. A famosa folha gordinha, né? A gente olha para essas plantas e vê aquelas folhas gordinhas. Tanto o talo, como a folha, né? Como a sua raiz, elas são engrossadas para armazenamento de água e outros nutrientes. Isso é importante, que ela é uma planta africana, então ela é das regiões mais áridas. Isso funciona como reserva para essa planta, né? E algumas coisas interessantes, né? Quando for dar um tipo dessa planta para alguém, for oferecer um vasinho desse, pode-se escolher alguns tipos especiais, que existe aquele para prosperidade, para o amor, certo? Para o sucesso, né? De acordo com o tipo da planta. E é uma planta de fácil reprodução, reprodução assexuada. Pega lá uma folhinha, põe na terra, cuida dela que ela vai se reproduzir. Mas uma coisa nós temos que pensar também, não é só ornamental. Existem algumas plantas suculentas que são medicinais. A babosa, por exemplo. Veja agora os preços do mercado agrícola. O valor da saca da soja, R$ 173,00. A saca do milho, R$ 78,00. E o trigo, R$ 98,00 a saca, de acordo com a cotação da última quarta-feira. No próximo bloco, vamos tratar sobre a ovinocultura, desde o manejo até o melhoramento genético desses animais. E tem também um bate-papo com Geraldo Rodrigues, que viralizou nas redes sociais com dicas de agroecologia. É já já. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais.
Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis, conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVet FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. A ovinocultura é uma atividade que cresce cada vez mais no Brasil, por conta da rentabilidade da carne e também pelo mercado em expansão. O estado do Paraná ocupa hoje o 7º lugar em produção de ovinos no país. A ovinocultura é um mercado ainda pouco explorado no Paraná. Mas foi exatamente esse detalhe que motivou a família Bueno a iniciar os trabalhos com essa cabanha, localizada em Toledo e que está em funcionamento há apenas 8 meses. Isso é um sonho que a gente teve, né? Tanto o meu, quanto do meu pai, quanto do meu primo. Nós somos em 3 sócios aqui na cabanha. Eu, como médico veterinário, vi uma oportunidade de mercado, né? Oportunidade de crescimento. E a gente acabou entrando aí nesse sistema de produção, né, que é o sistema de produção intensivo. O consumo da carne de cordeiro ainda é baixo aqui na região. Mesmo assim, nessa cabanha, semanalmente são abatidos 15 animais em média. E o preço que se paga pode chegar até R$ 50 o quilo. Esse é um bom valor para o mercado que está em ascensão. O Roberto afirma que a justificativa para o preço praticado, hoje acima da média regional, que está em R$ 35 o quilo abatido, é o padrão de qualidade da carne adotado pela cabanha Bueno. A carne de cordeiro ela pode ser comparada com uma carne de peixe, por exemplo, porque ela é uma carne leve, ela é uma carne ela tem um sabor aguçado, e o padrão que a gente mantém aqui com as raças com que a gente está trabalhando, ela tem um padrão macio, vamos colocar assim, saboroso, aveludado, que você pode comer com tranquilidade. Então, eu comparo ela muito com a carne de peixe, pela questão nutricional, até por uma questão assim de você comer e pouco tempo depois você estar satisfeito e você fazer uma digestão tranquila pela leveza que tem a carne. Ela é aveludada, a carne do cordeiro, né? Para manter esse padrão, os criadores apostaram em uma alimentação balanceada, desenvolvida exclusivamente para o rebanho. Eles são tratados então 6 vezes por dia, né? A gente começa bem cedo aí às 6 horas da manhã. O trato ele é composto pelo feno, né? Pela bola de pré-secado, que seria o feno só que úmido, e a gente tem uma empresa de Toledo que desenvolveu um produto que é para corrigir as deficiências nutricionais do meu rebanho, né? Ele é específico para o meu rebanho. Então eles vieram, coletaram algumas informações que a gente tinha de quantidade de trato, de manejo, da raça dos animais e de qual seria o ganho de peso esperado dentro desse processo. Eles criaram um produto para facilitar o manejo, para facilitar o nosso manejo do trato, né? Então a gente trata 4 vezes por dia com o pré-secado e outras 2 vezes por dia a gente faz daí o trato com esse produto desenvolvido, né? Ele basicamente é um mineral com energia dentro, né? Com essa alimentação e o sistema 100% de confinamento, o ganho de peso desses animais pode chegar até 700 gramas por dia. Mas esse alto índice de conversão alimentar também está atrelado à seleção do rebanho, que nessa cabanha é formado em maioria por cordeiros, que nada mais é do que o animal com idade inferior a 1 ano, filhote da ovelha e do carneiro. Aqui, todos eles são castrados. O Thiago explica que esse fator contribui para a engorda. Ele não tem uma diferença, para eu te falar, de sabor de carne, entendeu? Por exemplo, do macho e da fêmea. Mas para o ganho de peso, o ovino castrado, pelo menos no meu processo, ele é um ovino mais calmo e ele chega mais fácil no coxo.
Ele não se assusta muito com os barulhos que tem aqui, às vezes do ventilador ligado, do próprio manejo, da conversa do humano aqui, né, dentro. Então eles não se assustam e isso faz com que um animal mais calmo, ele converta mais. Para viabilizar o negócio, a Cabanha Bueno optou por não ter a reprodução na propriedade. Os cordeiros são comprados de um fornecedor no Rio Grande do Sul. Eles chegam aqui logo após o desmame. Até alcançarem o peso ideal para o abate, que é de 38 quilos, leva cerca de 40 dias. Normalmente a gente tira da cabanha, leva para um frigorífico, ele é feito o abate, lá são realizados os cortes dentro do padrão que a gente pede para o pessoal, lá os açougueiros fazer, onde que é embalado, numa embalagem especial, a vácuo, depois ela é termoencolhível, você coloca numa temperatura X, lá ela vai formatar ou fazer o formato da peça. A gente etiqueta e entrega para carnes, casas de carnes e restaurante principalmente, e a gente já tem hoje um grupo seleto de clientes onde que a gente entrega direto ao consumidor. O consumo da carne no país ainda é baixo. Segundo a ARCO, a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, a média não passa de 400 gramas por habitante ao ano, mesmo com pouco tempo em atividade. E apesar dos desafios do setor, a Cabanha Bueno tem boas expectativas para o mercado. Ele é um mercado promissor, quem trabalha com ovino sabe da facilidade que tem. Nosso maior desafio hoje ainda está no preço do insumo. Os desafios são grandes, para todo o segmento que você começa, ele é grande. Mas se você fizer o investimento correto, você manter um padrão, que é o grande objetivo nosso da Cabanha Bueno, é você ter um padrão de carne. Esse é o objetivo que a gente tem, manter um padrão de carcaça e você ir lá buscar no final um padrão de carne. Se você conseguir agregar o padrão e com um custo adequado para a tua cabanha, você vai ter lucro no final, com certeza. Para continuar falando sobre ovinocultura, mercado e o cenário atual, convidamos hoje o professor Adriano Ramos Cardoso, que é coordenador do curso de Medicina Veterinária do Centro FAG e também criador de ovinos, né? Seja bem-vindo, Adriano. Obrigado pelo convite. Seja um bom dia, né, Antonella e professor Celso. É uma gratificação estar aqui, né, nesse programa, com a grande audiência que nós temos todos os domingos. Isso mesmo. Hoje a gente está falando sobre ovinocultura, é uma atividade que está em expansão no país. O estado do Paraná tem crescido no número de produção aqui, Adriano? Nos últimos anos tem se investido muito na ovinocultura no estado do Paraná. Para a gente começar a entender então sobre a produção, o tipo de manejo que a gente tem, principalmente aqui no Paraná, qual é o principal? Nós temos principalmente esse trabalhando no extensivo e no semi-extensivo. O extensivo é aquele produtor que tem lá uma criação e ele alega que é para consumo próprio. Então são um número de animais que tem dentro da propriedade, o produtor faz aquela criação para utilizar aí no final do ano, numa Páscoa, fornecer a alguns amigos, e onde não tem todos os cuidados possíveis dentro de uma criação. Ele não visa uma lucratividade, assim mais um prazer na criação de ovinos. Aqui a gente consegue perceber que é criação a nível familiar ou são maiores produtores? Mas a nível familiar, né? Apesar do Paraná ter grandes cabanhas, grandes produções de genética, ainda o volume, o tamanho do rebanho dentro de cada propriedade são números pequenos, comparado aí como o Rio Grande do Sul, tradicional, né, na criação de ovinos, principalmente ovinos lanados, onde tinha produtores com 30 mil matrizes. Né? Hoje, com uma média dentro do Rio Grande do Sul em torno de 200 a 500, chegando até alguns produtores ainda ter em torno de 3 a 4 mil matrizes. Porém, o Paraná são rebanhos, são vários rebanhos, mas num número muito pequeno. Um levantamento que nós temos é em torno aí de 30 a 60 matrizes por propriedade. Mas a rentabilidade é um fator importante. Você poderia falar na rentabilidade comparado com bovino, aí, por exemplo, porque o produtor rural ele pode usar parte da terra dele para fazer ovinocultura, né? E ter o bovino. E qual seria essa rentabilidade, essa relação entre os dois? O que nós temos que entender é que a produtividade tem que ser sempre relevante às cifras, né? Quanto que custa para produzir e aquilo que é produzido. E quando a gente fala em produção, a gente usa uma terminologia que é dizer que
tem 2, 3 bovinos por hectare ou 4, 5 bovinos por alqueire. E não é assim que a gente determina uma lucratividade. A lucratividade vem quanto que nós produzimos de carne por hectare. Então, quando a gente fala em produção, e muitos proprietários rurais, eles indagam dizendo que eu vou comprar um animal com uma genética com valor menor, porque eu só quero alguns animais para consumo, ele está se tornando um produtor que está jogando os animais lá. Quando você fala em produção, por mais que seja familiar, mais seja para consumo, se tu entender que existem algumas raças que são bem mais precoces e tem uma qualidade de carne superior às demais, você consegue ter uma produção, mesmo que seja em pequena escala, mas que tenha uma grande lucratividade. São raças que podem produzir animais de parto duplo, entram em cio mais facilmente, são animais que têm um desenvolvimento, um ganho médio diário e uma conversão alimentar muito mais acentuadas que as demais. Com isso, você chega ao peso de abate muito mais rápido. E quando chega ao peso de abate muito mais rápido, você economizou em tempo, economizou em alimento, economizou em produtos químicos que tu está adicionando no controle sanitário. Então, tu tem ali uma jogada de produto que tu tem que fazer com que tenha uma rentabilidade com um produto que chega a um acabamento com qualidade e mais rápido possível. Esse foi o auge da avicultura, né? Produzir um frango mais rápido possível, de alta qualidade, alto valor biológico e no espaço de tempo e numa área menor. É isso onde o produtor de ovinos quer chegar, produzir animais mais rápido, não animais tardios, mas animais que apresentam uma qualidade de carcaça, uma gordura entremeada, uma harmonização mais acentuada. E quando nós comparamos isso à bovinicultura, nós temos uma matriz que tem uma gestação de 5 meses, podendo dar partos duplo até parto triplo, fazendo com que esse animal produza em torno de 2 a 3 partos em um ano e meio. Então, nós chegamos a produzir 3 partos em 2 anos, e quando essas fêmeas passam a ter partos duplos, nós pensarmos em 3 partos, nós temos 6 cordeiros nascidos. E aí, olha a rentabilidade por área. Aonde nós colocamos uma vaca, quantos ovinos nós podemos colocar, quantas matrizes. Isso vai depender também da raça. Se você está trabalhando de bovinos, se é uma vaca com um porte maior, um porte menor, nós temos que fazer com que isso seja um peso metabólico do animal. Se uma vaca pesa 450 kg de peso vivo e a ovelha pesa 60 kg de peso vivo em média, nós temos que ver quantos animais cabem no lugar dessa vaca, porque o consumo vai ser semelhante a esse peso dessa vaca. Porém, vaca 9 meses de gestação, com 8 meses eu desmamo, depois eu mando para a recria e depois vai para o confinamento. Hoje, com as raças de bovinos, que tem lá uma aceleração de ganho de peso, nós estamos terminando bovinos com 14, 15 meses, animais com 500 a 600 quilos, mas nós temos hoje cordeiros desmamados, ele com 42 dias, sendo abatido eles com 80 dias, pesando de 35 a 40 quilos de peso vivo, apresentando uma carcaça que realmente é aquele tamanho, aquele porte que o açougue quer, que um restaurante quer, que a família que vai assar essa carne no final de semana requer, que é uma carne que não seja peças muito grandes, que não caracterizam peças de animais mais velhos, são animais precoces, com uma maciez e uma gordura que seja totalmente distribuída em toda a carcaça. Que quando você vai fazer, não fica aquela carne muito gorda, nem uma carne magra, mas que tem um sabor e tem uma consistência de alto nível, que é o nosso cordeiro precoce. A gente vê hoje o investimento em matrizes, que pode ter esse desenvolvimento genético. O que a gente pode tratar hoje em relação a esse assunto? A genética é fundamental. Trabalhar a genética é fazer com que tu tenha um ganho médio diário mais rápido, que tu imprima isso no filhote, um animal que apresente um consumo menor e produzindo mais carne. Então a genética ela vem para favorecer o desempenho da propriedade. E isso nós temos que ir utilizando animais sempre melhoradores. E animais melhoradores são animais que você busca em cabanhas, vai buscar num cenário brasileiro. Tanto faz se você vai usar um animal deslanado ou um animal lanado, independe, mas a raça tem que imprimir as características que tu está buscando. Se tu vai buscar uma característica para produção de leite na tua
na tua propriedade, que tu está desmamando animais que as suas matrizes produzem pouco leite, eu vou imprimir, colocar alguma coisa dentro dessa genética, que eu vou ter lá cordeiros sendo amamentados por matrizes que apresentam um pouco mais de leite. Ou eu vou corrigir produção um pouco maior de carne. Então esses são os ajustes que eu tenho que utilizar. E dentro do contexto brasileiro nós temos inúmeras raças. Inúmeras raças, trabalhamos principalmente no Nordeste de São Paulo com raças deslanadas e o Sul do país com raças lanadas. Até pela influência do frio, né, dessas raças lanadas, e porque nós temos ainda um mercado no Rio Grande do Sul de lã. Por mais que hoje esteja um defasado o preço, ainda se vende alguma coisa de lã. Mas todas essas raças, elas têm muito a contribuir. Nós temos raças formadas no Brasil, deslanadas, né, que contribuem muito, principalmente para o pequeno produtor, e que vem agregar, principalmente, as características de resistência, a habilidade materna e produzir futuramente cruzamentos que vão gerar mais carne, ou seja, melhor rendimento de carcaça no frigorífico. Quais são algumas dessas raças que você citou? Brasileira, a Santa Inês e o Dorper, né, que se usa muito para cruzamento industrial. Eu vou voltar um pouquinho e falar ainda sobre a produção e aí a parte do abate desses animais. Também é uma questão que a gente precisa prestar atenção, porque os frigoríficos hoje passam por um problema, né, Adriano? Qual é ele? O problema é dos dois lados, né? O produtor não aumenta a produção porque não tem frigorífico, e o frigorífico não abate o ovino, não melhora, ou bota uma linha de abate de ovinos porque não tem produção. Essa produção está principalmente nas regiões Nordeste e Rio Grande do Sul, não dá para dizer região Sul, e os abatedores que se encontrava aqui no Paraná reduziu bastante, são muito poucos hoje os que trabalham com abate de ovinos. Então é um gargalo muito grande, porque a gente precisa produzir, né, para poder aumentar a produção e vender, mas também a gente pensa em produzir mais, depois não tem para quem vender. E o estado do Paraná era dividido em 5 cooperativas, né? Dessas 5, se encontra somente 2 ativas, né? As demais já fecharam ou estão ali para fechar. É em função de quê? De não ter uma produtividade que conseguisse manter essa condição de venda e produção desse material em 12 meses. Nós precisamos de carne 12 meses e o frigorífico depende desses 12 meses para abater esses animais. E a legislação ainda ela é complicada, né? Então os abatedouros que tem aí, que são municipais, não podem vender no município do lado, e o que é estadual não pode vender fora do estado, e aí com isso nós temos uma venda 10 vezes mais da carne clandestina do que a carne fiscalizada, né? Então isso acaba afetando muito bem essa questão. Tu chega aí, às vezes, nos locais, encontra o pessoal entregando uma carne clandestina, enquanto poderia estar comprando uma carne fiscalizada. Isso mesmo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui, Adriano. E agora a gente vai conferir como fica o tempo aqui em Cascavel e nas demais regiões do Oeste. Nos próximos dias, a indicação é de temperaturas mais altas no Paraná, com possibilidade de chuva em algumas regiões do estado. Aqui na região oeste, a chuva deve ocorrer de forma irregular. Em Cascavel, será assim. Segunda-feira, céu aberto. Já na terça, pode chover de forma leve. E nos próximos dias, o sol e o calor devem prevalecer. Os termômetros variam entre os 20 aos 29 graus. Já em Foz do Iguaçu, a semana deve ser marcada por pancadas de chuva amanhã e na terça-feira, com umidade relativa do ar aproximada dos 77%, que deve ser substituída logo pelo tempo estável. A temperatura mínima deve ser de 20 e a máxima de 30 graus em Foz. Em Nova Aurora, o clima apresenta comportamento similar às outras cidades, com calor na maior parte da semana. Pode chover rapidamente na terça-feira, mas o tempo fica firme no restante dos dias. As temperaturas ficam entre os 20 aos 30 graus. Depois do intervalo, você confere uma entrevista com Geraldo Rodrigues, diretamente de Goiânia, que é responsável pelas plataformas da Love Orgânicos. E ainda indicações de eventos, cursos e destaques das redes sociais.
Hospital Veterinário FAG, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVET FAG é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro FAG, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. Arroba do boi gordo, R$ 310, o quilo do suíno, R$ 7 e o frango é negociado a R$ 5,58, de acordo com a cotação da última quarta-feira. Entre Instagram e TikTok, cerca de 100 mil pessoas acompanham as dicas da Love Orgânicos, plataforma que dispõe conteúdos a respeito de agroecologia, incluindo adubação orgânica, dicas para manejo de insetos e doenças, conservação do solo e muita troca de experiência com os seguidores. O responsável pelo desenvolvimento desses posts é o Geraldo Rodrigues, engenheiro agrônomo natural de Goiás e que tem um carisma de se admirar. Agora, você vai conhecer mais sobre essa plataforma no bate-papo que fizemos com ele. Com problema de formiga na sua casa, na sua hortinha, você não sabe mais o que você faz. Segura aqui na minha mão, fica comigo que eu vou te dar agora 5 dicas para deixar a sua horta linda. Bora lá? Você vai colocar esse pano de chão perto da onde você tá vendo que tá tendo caramujo, lesma, um caracol demais da conta. Sou apaixonadinho por. Faz um mudinho pra levar? As imagens que vocês viram aí é do Geraldo Rodrigues, que é proprietário do Love Orgânicos, essa rede de conexão aí, várias informações sobre agroecologia, várias dicas que ele passa sobre vegetais, hortas e o dia a dia no campo dele. Por isso hoje a gente recebe o Geraldo aqui no estúdio. Seja muito bem-vindo ao Agrofag, Geraldo. Oh, boa tarde, sou eu que agradeço a oportunidade de poder participar, de falar um pouquinho do nosso trabalho. Muito obrigado, gratidão. É isso aí, para o pessoal que ainda não conhece o seu trabalho, alguém já deve ter visto nas redes sociais, tanto no TikTok quanto no Instagram. Você já acumula aí mais de 68 mil seguidores no TikTok, no Instagram está com 28 mil, né, Geraldo? Quando que começou essa sua vontade de transmitir conteúdos nas redes sociais sobre o seu dia a dia com a agricultura, que eu acho que é uma paixão para você, né? Realmente é uma paixão, é um desejo que teve sempre dentro do meu coração, que eu fiz de tudo para atender ele, né? Pedi conta na multinacional, depois pedi conta na revenda nacional, para poder atender esse chamado, que era realmente trabalhar com hortaliças, trabalhar com agricultura orgânica. Estou na internet desde 2016, quando eu comecei a plantar, já abri meu Instagram lá atrás, acho que a primeira postagem foi no começo de 2017, e eu já identifiquei logo de cara, eu tinha feito um intercâmbio em 2012 nos Estados Unidos, trabalhando com agricultura orgânica, e lá eu já via que o comércio era diferente, e quando eu vi lá que o delivery era muito grande, e eu trouxe essa ideia para cá, quando eu comecei a falar de delivery aqui, o pessoal falaram que não dava certo, comecei a falar de divulgar na internet, não era o boom que é hoje, né, não era tão usual, mas como eu já tive essa oportunidade de estudar fora do país, eu já trouxe, acho que essa carga de informação de lá, e já identifiquei que o primeiro passo, né, para atrair uma clientela diferenciada era mostrar meu trabalho, né, como eu trabalho com agricultura orgânica, a gente atende um público diferente, um público mais exigente, e acho que a estratégia que eu assumi desde o começo foi essa, de mostrar mesmo o trabalho nas redes sociais, que era para trazer o cliente para próximo da nossa produção, mostrar para ele por que o nosso produto tinha mais valor agregado, por que o nosso produto, né, era melhor, no que o nosso produto diferenciava, e eu já fui percebendo logo de cara que mostrar os bastidores era o que atraía o cliente, que passava confiança, o que o cliente gostava de ver. É isso aí, Geraldo. Então, para você que está assistindo, a gente vai te explicar. O Love Orgânicos é uma página nas redes sociais e também um serviço de delivery de hortaliças e vegetais lá da cidade de Goiânia, né, Geraldo? Explica um pouquinho para quem quer conhecer. Isso mesmo. Hoje a gente tem a nossa produção, né? A gente produz, e essa produção nossa é comercializada aqui dentro da cidade de Goiânia, através de um delivery. Para isso a gente tem o nosso próprio aplicativo, que também chama Love Orgânicos, e aí a gente vende através desse aplicativo tanto a nossa produção, quanto a produção de parceiros.
Porque por 2 anos eu estive presidente da Associação de Produtores Orgânicos do Estado de Goiás. E eu percebi que o pessoal era muito bom para produzir, mas não tinha mesmo talento para poder vender. O pessoal era muito apaixonado na produção, mas na parte da comercialização eles pecavam. E eu tinha muita facilidade na comercialização, porque eu já vinha, né, dessa área, era a área que eu trabalhava, era na comercialização. Mas eu comercializava produtos diferentes, né, defensivos agrícolas, adubo e tudo mais. E aí eu vi, né, a necessidade de comercializar esse produto dos terceiros também, e aí eu acabei começando a dar consultoria presencial, né? Então o delivery é uma parte, então hoje eu produzo para poder vender no delivery, tem uma parte da consultoria presencial, e aí a consultoria presencial foi ainda eu não dei conta de atender todo mundo, a gente passou essa consultoria para uma consultoria online, a consultoria online também ficou inviável, já não consigo atender todo mundo, e a gente passou para um curso agora a gente tem um curso online de hortas urbanas com manejo orgânico, que é para eu poder conquistar mais gente, ou conseguir abraçar mais gente, mesmo em áreas rurais e também em áreas urbanas. A nossa ideia é mostrar para todo mundo que a natureza é super grata, que qualquer pedacinho de terra você consegue produzir muita coisa e tirar o sustento da família. E além disso, todo esse sucesso partiu de várias ideias. A gente tem um vídeo aqui do Geraldo dando 5 dicas para deixar a sua horta mais bonita. Vamos conferir. Como evitar o aparecimento de pragas e doenças na sua hortinha? Meu nome é Geraldo Rodrigues, sou engenheiro agrônomo, trabalho com agricultura orgânica. Segura aqui na minha mão, fica comigo que eu vou te dar agora 5 dicas para deixar a sua horta linda. Bora lá? Primeira dica é escolher uma área aberta que pegue bastante sol. As hortaliças gostam de sol para poder crescer, desenvolver e ficar bonita assim. A segunda dica é usar uma adubação orgânica, que no caso a gente usa compostagem de folhas. E vai ficando mais ou menos assim. Terceira dica é cobrir seu canteiro. Você pode usar o mulching, que é esse plástico agrícola que a gente usa, ou você pode usar a palhada. A quarta dica é irrigação. As plantas gostam de solo úmido, mas não solo encharcado. Então, como hoje aqui é um dia de chuva, o solo já está encharcado, não vai ser necessário utilizar irrigação. E a quinta dica é plantar uma barreira de vento igual essa aqui, para criar um equilíbrio natural. No caso, essa aqui eu estou usando o capim-elefante. Isso é um reflexo, né, Geraldo, de uma agricultura feita com carinho e no dia a dia que não exige tantos recursos assim, né? E a gente segue aqui os princípios da Ana Maria Primavesi, a mãe da agroecologia, e a mãe da agroecologia fala pra gente que um solo saudável vai produzir uma planta saudável e que uma planta saudável não recebe ataque de pragas e doenças. Então o pessoal gosta muito de perguntar, Geraldo, o que eu aplico? Eu gosto muito de falar, como que a gente faz para evitar, né, aplicar alguma coisa? E é muito simples, né, cuidar. Então a gente fala aí, né, uma área com sol, então a planta ter disponibilidade de sol, fazer uma adubação orgânica. Quando você tem uma adubação orgânica, você já tem um solo mais sadio, você já tem uma planta mais sadia. Cobrir o canteiro é fundamental para ter uma produção sadia também, sanidade das plantas, porque o canteiro descoberto acaba machucando a planta, por exemplo, se ela tomar chuva, o impacto da chuva acaba amassando ela com a terra, aquilo ali é uma porta de entrada para pragas e para doenças. Irrigação. Hoje, com a minha experiência, eu percebo que 99% dos produtores de hortaliças irrigam com excedência de água, sempre irriga mais do que precisa. Então, você chega na horta, você vê aquela água escorrendo, aquilo ali está lixiviando a sua adubação, aquilo ali está excesso de umidade, traz doença, aquilo ali traz compactação de solo, o solo fica falta de oxigênio, então a maioria das doenças está ligada nisso aí. E por fim, o uso da barreira de vento, que é para a gente poder criar um microclima. A gente não quer nem que o vento entre, nem que o vento sai, e a gente não quer nem que um inseto entre, nem que o inseto saia. A gente quer que tenha o pulgão dentro da horta, mas que tenha uma joaninha que faça o controle dele. A gente quer que tenha uma lagarta, mas que tenha uma vespa que faz o controle dela também. E o nosso sistema fique em equilíbrio. Quando a gente trabalha em agricultura orgânica, no caso de produção de hortaliças, a gente faz tudo que for possível para evitar o aparecimento de pragas e doenças. É conhecimento compartilhado, né, Geraldo? Tem um vídeo nas suas redes sociais também que é relacionado à compostagem de folhas, que você sempre fala, né? Não coloque fogo em dinheiro. Vamos dar uma conferida nesse vídeo também? Vamos lá. Seu vizinho põe fogo na folha todo dia, você não aguenta mais. Aqui é cheio de fumaça entrando dentro da sua casa, que aquele vizinho botando fogo. Calma, calma. Meu nome é Geraldo Rodrigues, sou engenheiro agrônomo. Pega aqui na minha mão, eu e você, fica comigo até o fim desse vídeo, que rapidinho vou te ensinar
você ensinar ele a não pôr fogo nisso mais. Bora lá? Seu vizinho terminou de varrer o quintal, terminou de varrer a porta, e ele vai tacar fogo nas folhas. Você vai, para, não põe fogo em dinheiro não, você tá doido? Ela falou, uai, cadê? Tô botando fogo na folha. Eu falei, é isso? Você tá botando fogo em dinheiro, porque essa folha pode virar adubo, e adubo é dinheiro. Adubo vai fazer as plantinhas crescer mais bonitas. Que jeito? Aqui, ó. Compostagem de folhas. Em vez de botar fogo nessas folhas, é só pegar todo o resto de folha que você tiver, que o seu vizinho tiver, fazer uma pilha e vai jogando água nessa pilha aí, ó. Depois de 100 dias, você vai ter o melhor adubo do mundo. Tá aí mais uma dica então para você, produtor rural, que tem essa compostagem e que agora vai saber melhor o que fazer com ela, né, Geraldo? Exatamente, Antonella. O pessoal hoje desperdiça muito, né? A palhada e o resto da poda da grama, o resto das folhas que caem, e na verdade está literalmente colocando fogo em dinheiro. Então, assim, a gente usando a ferramenta certa, usando o manejo correto, né? A gente vai usar a adubação que Deus criou, né? Quem que adubou a floresta? Quando a gente pensar dessa forma, quem que adubou a floresta? Foi Deus, né? A floresta se auto-aduba. Toda vez que ela produz folha, a folha cai no chão, decompõe, libera matéria orgânica, que libera nutrientes, e a planta consegue crescer. Então, o que a gente faz na agricultura orgânica, na agroecologia, é buscar imitar o que a natureza já faz, porque a natureza é perfeita, né? Porque Deus é bom o tempo todo. Geraldo, eu acho que a gente pôde dar um bom panorama aí para quem está assistindo esse nosso bate-papo, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre as suas redes sociais, para quem quiser conhecer, reforçar aí e convidar o pessoal para assistir os seus conteúdos. Eu sou o Geraldo Rodrigues, eu estou na rede social como Love Orgânicos, eu estou no TikTok, eu estou no Instagram, no YouTube eu estou no canal Estrada de Chão. Pode acessar lá, sempre que mandar uma mensagem, vai falar direto comigo, não vai passar por nenhum filtro. Se mandar mensagem, vai falar comigo mesmo, sou eu que respondo. E estou todo dia lá, mostrando nosso trabalho no Instagram, no TikTok e agora no YouTube também. E é tudo Love Orgânicos. Pode procurar aí, que se você digitar, aí acabou, vai aparecer para você para sempre, porque a gente está na internet aí fazendo o possível para aparecer mesmo. É isso aí, pessoal. Então esse foi o bate-papo com o Geraldo Rodrigues, que é diretamente lá de Goiânia, engenheiro agrônomo, que traz várias dicas sobre agroecologia, sustentabilidade e que enriqueceu o nosso programa aqui hoje. Valeu, Geraldo. Até mais. Até mais, eu que agradeço. Beijão para todos aí que estão assistindo. Beijo para vocês. Fica com Deus. As dicas produzidas pelo Rodrigo são simples, mas fazem toda a diferença, professor. São fantásticas, né? E a quantidade de seguidores é fantástica. Realmente. E falando em redes sociais e os conteúdos que ele traz nas redes sociais, vamos agora conferir as redes sociais do Agrofag, que foi destaque lá, e também alguns eventos, alguns cursos que a gente vai trazer aqui para o pessoal que nos acompanha. Começamos falando sobre o curso realizado pelo Senar sobre fertilidade do solo. Vai acontecer no dia 24 a 25 de maio, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, será na Fazenda Escola do Centro FAG. Para quem quiser saber mais informações, entre em contato com a professora Ana Paula, pelo 459-9911-5949. Idade mínima para participar aí desse curso é de 18 anos. Esse é um curso que, já que a gente estava falando sobre ovinocultura hoje aqui no programa, ele é um curso realizado estilo EAD pelo Senar, gratuito, que é sobre pastagem para ovinocultura, apresentar os processos relacionados ao manejo de pastagens, e é o curso em parceria com a Embrapa. Temos uma próxima página para saber mais informações? Temos aí as exigências técnicas, certificado de participação que é gerado, as ferramentas para aprendizagem, que são aí videoaulas, material complementar em PDF, fóruns, chats. Então, para quem quiser saber mais sobre esse curso, entra lá no site do Senar. É um curso gratuito e disponível EAD. Facilita as coisas, né, professor? Vamos para o próximo? Essa aí é uma indicação que a gente vai reforçar para quem está em casa, nos acompanhando, é sobre a festa do Dia do Trabalhador aqui em Cascavel. Você vai encontrar um dos maiores churrascos de fogo do chão do mundo. Trazemos a informação que é o maior churrasco do Brasil e faz parte aí, ó, dos maiores churrascos de fogo do chão do mundo. Temos mais imagens. Costelão e costelinha, as reservas então aí durante essa semana, para quem quiser fazer a reserva. Tem também buchada, buffet individual e acompanhamentos.
Vamos reforçar então o contato para quem quiser ligar e saber mais informações. É o 45-999799288. Fale então com o pessoal da Paróquia São José para garantir esse almoço de domingo em família, que é uma delícia, né, professor? É uma delícia, sensacional. É tradicional, né? Isso mesmo. E esse é um evento que será realizado aqui no Centro FAG, a 15ª SEAGRO, Semana Acadêmica de Agronomia. Será do dia 23 ao dia 25 de maio, as inscrições já estão abertas. O valor para o público interno é de R$ 60, público externo paga R$ 80. Nós deixamos um QR Code aqui no cantinho direito inferior, para quem já tiver com o celular na mão, quiser fazer a sua inscrição, vai abrir no site do Copex, já aponta o celular então para esse QR Code e faz a sua inscrição. Temos uma próxima página para falar um pouquinho sobre as categorias dos trabalhos que serão avaliados. Resumo expandido de trabalho científico, resumo expandido de levantamento bibliográfico e mostra agronômica. O prazo máximo para envio dos trabalhos é no dia 9 de maio. Então fique atento aí se quiser participar da 15ª SEAGRO. Agora, a gente vai trazer aqui um dos destaques lá do nosso Instagram, o AgroFag, é da série Por Onde Andam os Nossos Egressos. A professora Ana Paula fez aí uma foto da Marcela Miller, engenheira agrônoma formada pelo Centro FAG. Temos também mais uma foto, que é do Jefferson Rufato, também da série Por Onde Andam os Nossos Egressos. Parabéns ao pessoal que está participando aí dessa série. Então é com essa foto que nós encerramos a questão das redes sociais aqui do nosso programa, mas para quem ainda não participou com a gente e quer seguir o nosso Instagram, é o @agrofag, no Facebook é a mesma coisa, e para você que tem alguma indicação de curiosidade da sua propriedade ou tem alguma dúvida e quer que nós perguntamos aqui para os nossos especialistas da agronomia ou da medicina veterinária, manda lá no nosso WhatsApp, é o 45-3321-3970. A gente vai ficar muito feliz em receber a sua participação aqui com a gente. Professor Celso, eu te vejo no domingo que vem. Uma ótima semana para o senhor. Até o próximo domingo. Uma ótima semana a todos. Ótima semana, pessoal. Tchau, tchau. A gente se vê por aí.